a todas as delegações, as delegadas e os delegados de todos os países aqui presentes. Quero agradecer o empenho de cada Estado parte do G20 em nos ajudar a construir uma proposta e um acordo para que nós possamos entregar aos nossos chefes de Estado, para que, de fato, o desafio da construção do empoderamento das mulheres esteja em todas as pautas. Eu vou ler o que a minha equipe falou, escreveu, mas antes eu queria dizer que eu cheguei ontem à noite, nós acabamos de passar por um processo eleitoral no Brasil. E, mais uma vez, nós, mulheres, crescemos enquanto espaços de poder público muito pouco. Nós saímos de 16% para 19%. Poucas mulheres foram eleitas para as prefeituras municipais dos municípios. Nós vamos continuar com um país com 5.600 municípios e possivelmente 1.000 municípios sem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores representando as mulheres. Isso é um desafio que eu vim pensando e colocando dentro da perspectiva do que nós queremos construir para o mundo e para as mulheres. E onde que são os espaços em que as mulheres do mundo precisam estar e precisam ocupar. E faço uma comparação porque fui na posse da presidenta do México. E acho que aquela fala, o discurso da presidenta, quando ela chama para uma realidade de que onde as mulheres, e todas as mulheres precisam estar, que sejam as mulheres autônomas, as mulheres invisíveis, as mulheres pobres, as mães solos, as mulheres das florestas, as indígenas, as negras, as mulheres que hoje estão na rua porque não têm onde morar, as mulheres que estão sofrendo com a violência política de gênero, e esse ano a violência política de gênero no Brasil foi marcante, de nós termos candidatas que levaram tiros, 6 ou 7 tiros nos seus carros, candidatas que sofreram violência sexual durante o período eleitoral. Portanto, nós estamos enfrentando um novo desafio no mundo, e aí eu quero trazer o debate para a questão da misoginia. Nós sabemos que nós não estamos nos lugares dos poderes, nós não estamos nos espaços de políticas públicas, porque o ódio contra as mulheres tem sido muito forte no mundo. E aqui eu falo não só os espaços de poder de presidência da República, mas de liderança nas comunidades, de liderança nos processos. Nós estamos com um grande número de lideranças femininas que defendem o seu território, o território indígena, o território quilombola, o território de vida, o território da terra, com suas vidas ameaçadas. É um desafio que está construído, que nós precisamos enfrentar no nosso país. E, portanto, nós precisamos que todos os países nos ajudem. Porque eu sei que muitos dos países que vocês vivem também estão passando por esse processo. Mas aqui eu quero dizer da importância de que nós possamos trabalhar para um consenso o máximo necessário, para que nós possamos salvar a vida das mulheres o mais urgente possível. Nós precisamos enfrentar o desafio da justiça climática. Nós precisamos avançar numa discussão que não seja única, exclusiva, e eu tenho dito no meu país, que seja o fato de dizer que as mulheres são as que mais preservam o meio ambiente e aquelas que mais sofrem com o desastre natural. Nós precisamos dizer quanto custa, qual o tempo que as mulheres gastam fazendo isso, como é que, de fato, altera a vida das mulheres na questão de salvar o meio ambiente.
Nós precisamos nos desafiar, porque não é só discutir o desastre, nós precisamos colocar essas mulheres no centro do desenvolvimento econômico, que é esse debate que eu quero trazer aqui hoje. Nós precisamos ter uma carta consensual para que nós possamos colocar para os chefes de Estado que nós, mulheres, não somos a periferia ou preâmbulo de qualquer discussão e debate. Nós somos a centralidade do debate. E para sermos a centralidade do debate, nós precisamos estar no desenvolvimento, nós precisamos estar na discussão econômica, nós precisamos estar nos espaços em que de fato se define a realidade do país, o desenvolvimento do país. Nós não podemos ser simplesmente as vítimas ou simplesmente as coitadas. Nós queremos ser atores e atoras fortes e políticas no desenvolvimento do país e do mundo. O presidente Lula tem chamado a discussão para a questão de que nós tenhamos uma aliança global contra a fome e a miséria. Essa aliança global passa por nós discutirmos onde estão as mulheres. Mais de 70% das pessoas que passam fome são as mulheres. E no Brasil é quase 85%. Que estão desempregadas. Nós acabamos de fazer, na Lei da Igualdade Salarial, que é uma grande conquista que nós tivemos, no segundo relatório de transparência, nós conseguimos observar no nosso país que o aumento no país, o trabalho e o emprego aumentou. E junto com o trabalho e com o emprego, aumentou a desigualdade salarial. Os homens foram para a ciência, para a tecnologia, para os cargos que ganham mais. As mulheres foram para o trabalho de base, para os serviços gerais. Portanto, nós precisamos ter um desafio que nos coloque e coloque as mulheres nas condições de igualdade salarial e nas condições de qualquer igualdade que exista no mundo. Os desafios pautados de enfrentar a pobreza, quando o presidente fala que é dentro da perspectiva de gênero, de raça, e que os países eles têm que usarem a sua colaboração. E aqui o presidente diz: os ricos têm que ajudar os pobres. Eu quero dizer que nós precisamos ter solidariedade. Nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva de construir um mundo que de fato seja o mundo das mulheres. E nós, mulheres, sabemos como nós fazemos política. Nós, mulheres, sabemos como é que é construir, independente de que lugar que nós estamos, construir um processo diferente de negociação, de articulação, de solidariedade e de respeito entre os povos. E eu quero chamar esse debate aqui hoje, porque nós precisamos fechar nesses 2 dias um consenso. Trabalhar dentro das perspectivas, respeitando todas as diferenças, as culturas, as práticas de todos os países. Mas nós precisamos colocar à frente de qualquer debate, de qualquer questão, todas as mulheres que hoje no mundo estão sofrendo. Eu estou aqui, e para ser sincera, muito indignada, porque saio da minha cidade onde fui votar, e um menino de 16 anos matou a mãe da maior crueldade, 56 facadas, e quando foi preso ele alegou que simplesmente porque ela não amava ele. Isso é o sinônimo do que nós estamos vivendo no nosso país. Durante esses últimos anos, o ódio foi construído de tanta força, principalmente o ódio contra as mulheres, que permite um filho de 16 anos assassinar a sua mãe por causa da misoginia. Então, eu quero trazer esses elementos, porque esses consensos aqui, eles não são para nós, eles não são para o Brasil, eles não são para cada país individualmente, eles são para o mundo. Nós, que trabalhamos a questão das mulheres, nós sabemos que nós é que vamos fazer a diferença na construção de um mundo diferente, com a justiça climática, sem misoginia, com autonomia e igualdade entre homens e mulheres, com solidariedade, com respeito, garantido a todas as mulheres. E quando nós garantimos a todas as mulheres, nós estamos garantindo a todas as populações a questão da dignidade humana, do respeito humano e da solidariedade humana. Eu quero começar esse trabalho da equipe técnica. Sei que hoje
é de muita responsabilidade que vocês vão fazer aqui, chamando a atenção para aquilo que está acontecendo no meu país, mas que não há de ser diferente do que todos os países que estão aqui. A realidade de todas as nossas mulheres. Não é possível que as nossas mulheres estejam tombando e sendo mortas apenas por serem mulheres. Não é possível que elas estejam fora do mercado de trabalho por serem mulheres. Não é possível que elas não consigam um salário justo por serem mulheres. Não é possível que elas não estejam nos espaços de poder, seja legislativo ou executivo, por serem mulheres. Não é possível que elas não sejam reconhecidas como liderança por serem mulheres. Não é possível que as mulheres, sendo a maioria da população do mundo, não seja reconhecida, não seja respeitada e não seja incluída nas principais pautas do mundo. E as principais pautas, nós sabemos que é desenvolvimento e a economia. E é aqui que nós queremos estar, é aqui que nós vamos lutar. E é por isso que esse grupo do trabalho é tão importante e tão fundamental. Porque significa a decisão da cúpula dos nossos países, a partir da nossa declaração, dizer que as mulheres vão estar incluídas no processo de desenvolvimento econômico e da distribuição de renda dos nossos países. É isso, muito obrigada.